Vimos o relatório de sondagem, analisamos as tensões admissíveis aplicadas em cada cota de 1 metro, né, ao longo da profundidade do maciço do solo. E aqui vamos fazer agora um resumozinho, um resumo de tudo que a gente viu, um apanhado de tudo que a gente viu de resistência, tensão resistente e de tensão admissível, confrontar os valores, comparar e fazer a nossa análise como um bom profissional. Resumo das tensões. Aqui você tem aqui um gráficozinho, já trouxe para você prontinho, em que eu analisei as tensões até a cota de 4 metros. Eu vi que o bulbo vai até 6 metros e pouco. A dissipação, teoricamente, né, vai até 6 metros e pouco. Teoricamente, são os estudos do Barata, grande profissional. Até 6 metros e pouco, mas não quer dizer que a tensão vai ser alta lá. Ela vai se dissipando e o bulbo atinge até aquela cota. Mas que valor vai ter naquele bulbo vermelhão que assusta, parece um... Ali é o desenho do bulbo. A gente não sabe que tensão. Aqui a gente consegue ver a tensão. Que valor é esse pelo ábaco de Fadum. Então, pega uma tabelinha na sua memória de cálculo, anote os valores de N e M direitinho, o valor de N e o valor de M encontrado para cada profundidade. Para 0 metros, a gente não calcula, a gente tem lá a tensão admissível, tensão solicitante do radier no maciço de solo. Para menos 1 metro, encontrei esse valor de N, esse valor de M, o valor de N é o valor de A sobre Z, o M é igual ao B sobre Z, A é a maior dimensão, B menor dimensão. E o Z é a profundidade de 1 metro. Para menos 2 metros também, valor de N, valor de M, 3 metros e 4 metros. Depois que você encontra N e M, você intercepta no gráfico de Fadum, encontramos os valores de F, M e N. É normal que esse valor vá reduzindo. Se esse valor não for reduzindo, já volte aqui e reveja o que está errado. E daqui por diante é só conta mecânica de Excel. Até aqui é a leitura do engenheiro, da engenheira. Daqui por diante é só multiplicar diretamente. Então, 0,215 a gente multiplicou pela tensão admissível do radier de 0,25, né, toneladas por metro quadrado, e encontramos a tensão de canto. Quanto que a quina ou canto do radier está transferindo para 1 metro de solo, para 2 metros, 3 metros e 4 metros. Olha que legal. Ele transferiu lá 0,05 numa cota de 1 metro e foi se dissipando. Está quase chegando a zero. Enquanto que no meio do radier, a gente começou com uma carga de 0,22, era 0,25 na superfície, baixou para 0,22 a 1 metro de profundidade, para 2 metros, 3 metros, 4 metros, foi reduzindo 0,15, 0,11 e 0,08. Que ótimo. Esses números eu botei em vermelho, que são as tensões admissíveis. É o que o radier está aplicando ao longo do seu canto e ao longo do seu centro. Lembrando que o ábaco de Fadum ele não lê o centro. A gente engana ele. Divide por 4 áreas iguais e quando for analisar o centro, basta multiplicar a carga de canto por 4. Multiplica por 4, 4. E a tensão admissível são os valores lá do relatório de sondagem, os valores de N, que a gente calculou lá atrás, onde eu dividi por 5. Peguei o valor de 16, né? Profundidade, N igual a 16, dividi por 5, encontrei, no caso, 32. E assim por diante. Então, você tem que os valores da tensão admissível, caso, o que o solo está resistindo pelo relatório de sondagem. Isso aqui a gente não calcula, a gente só transforma, né, o valor de N transforma em toneladas por metro quadrado, mas são valores, no caso, trazidos pelo engenheiro geotécnico. E aqui assim, a gente calcula e agora a gente confronta. Opa, a tensão admissível no solo, no centro do radier, a 1 metro de profundidade, é 0,22. Tensão admissível, caso resistente, admissível do solo a 1 metro de profundidade, é de 32, muito maior. Então, aqui satisfaz. O solo ele resiste 32 toneladas por metro quadrado e o nosso radier está descarregando 0,22. Como eu falei, uma carga bem ínfima. Não use isso como referência final para trabalhos de casas e prédios. É um radier. É normal ter as cargas pequenininhas. Para 2 metros, a tensão admissível extraída do relatório de sondagem deu 26. E a tensão transferida pelo centro do radier deu 0,15. Está menor do que 26? Está. Satisfaz. E assim por diante. Por aqui você faz um estudo, arruma como você quiser, até a cota de 5, faça a cota de 5 metros, você mesmo, 6 metros, refaça aqui o cálculo, complete na tabelinha com o cálculo e veja se vai dar menor também. Se permita,
termina de fazer essa tabelinha em casa, a cota de 5 metros, 6 metros e 7 metros, por exemplo. O importante é que as condições têm que sempre serem satisfeitas. Isso quer dizer que o maciço do solo ele está resistindo. Lembrando que nenhuma fundação resiste a carga nenhuma. As fundações transferem cargas para o maciço de solo. Quem resiste à carga é o próprio solo, é o maciço do solo. Então, aqui mais um bonequinho, um personagem. Temos que dar nomes para esses dadinhos. Temos aqui, então, a parte que nos interessa, as tensões admissíveis, em azul, e as tensões, no caso, solicitantes, em vermelha. Como a tensão admissível do maciço do solo é superior à tensão, às tensões, no caso, solicitantes, aplicada pelo canto e pelo centro da placa de Radier, ao longo de cada profundidade, de menos 1, menos 2, 3 e 4, a tensão admissível do solo satisfaz. Então, a partir daqui você viu que o solo resiste. A fundação de Radier é uma boa fundação para isso. Está dando assim muito maior. Você pode até voltar se quiser e tentar fazer sapatas, ver se fica mais econômico. Mas como as cargas são muito, os pilares são muito próximos e uma área pequenininha, um Radier, é um caso típico de você ter carga muito pequena, que você poderia usar sapata, mas você, por terem os pilares muito juntos, as sapatas poderiam ficar muito próximas umas das outras, não se sobrepondo, muito próximas. E às vezes o Radier é mais econômico. Então o Radier, eu ressalto o Radier em duas situações. Uma quando os pilares são muito juntos, mesmo tendo cargas pequenas. A gente fazer o Radier logo de cara. E outra é quando a sapata não está passando, a sapata associada não está passando, a sapata corrida não está passando. Aí o último recurso é o Radier. É uma outra situação, onde a carga está sendo muito elevada ao longo da profundidade, acima do que o solo pode resistir, e você acaba usando o Radier como... O Radier ele é o último recurso. Começa com a sapata, vai para a sapata associada, depois a corrida, e por último o Radier. O Radier não passa, aí só resta adotar a fundação profunda, indireta e profunda. Caso de estacas, por exemplo. Centro de massa do Radier. E uma outra coisa que temos que fazer é encontrar o centro de massa, localizar o centro de massa ao longo da área da base do Radier. Planta baixa do mezanino. Aqui, mais uma vez, a planta baixa do mezanino, vou tentar explicar aqui direitinho. A distância de centro a centro de pilar, nós temos que pegar esses valores direitinho. Distância, no caso, entre eixo a eixo de pilar, né, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. De posse desses valores de distância de centro a centro, a gente vai calcular a posição do centro de massa no Radier. Então, aqui o pilar P1, nós temos as cargas, já trouxe anteriormente, aplicadas em cada pilar, carga máxima, e as distâncias geométricas entre pilares. Cálculo do centro de massa ao longo do eixo X. A formulazinha é essa, bem simples. Você vai multiplicar a carga, no caso, pela distância e dividir pela carga. Como? Do seguinte modo. P1 vezes a coordenada x1 dele, distância dele até o zero. Estabeleça ali um zero. Normalmente eu coloco ali no cantinho inferior, né? Canto inferior esquerdo, a cotinha, o eixo, né? 0,0, o eixo de coordenada. Então, a distância do pilar P1 até a cota 0, a distância do pilar P2 até a cota 0, P3, 4 e 5. E aqui embaixo você vai somar o N, a somatória de cargas. Só isso. Então aqui eu botei 0,49 toneladas a carga do pilar, vezes a distância do centro dele até a cota 0, que eu estabeleci no canto inferior esquerdo, que a cota 0 é o eixo 0,00. Vou botar assim, 0,0. A distância do pilar P2 ele está mais para a direita, então fica a distância maior. O pilar P3 está aqui mais para a esquerda, uma distânciazinha, está zerado. Aqui, perdão, eu devo ter posto... você pode botar o 0,0 na quina de um pilar, se você quiser. Aqui eu botei o eixo 0,0 bem no centro do pilar P3, porque como ele está alinhado com o pilar P4, ele vai ter 0 aqui de cara e aqui 0 aqui de cara. Tanto faz, você pode colocar o centro, pegar a origem dos eixos 0,0 e colocar no centro de um determinado para você ganhar tempo. Você pode fazer assim também.
ou botar na quina dele. Daria um valor aqui quebradinho, 0, alguma coisa. E o pilar P5 também está lá na direita, é comum ter um valor aqui alto. E aqui os valores das cargas purinhas, divide por elas, pela somatória delas, e encontra que para o eixo X, ao longo do eixo X, o centro de massa está localizado a 2,13 metros. Agora para o eixo Y, é a mesma coisa, mesma equação. Você vai pegar agora a distância vertical do centro do pilar P1, no caso, é a cota 00, do pilar P2, do pilar P3, o pilar P4 ele está lá embaixo. Se o 3 e o 4 estavam alinhados em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, o P3 está mais acima, mas o P4 está lá embaixo. Então foi isso mesmo. Eu usei o pilar P4 como origem dos eixos 0,0. Perdão. P5 está em relação ao eixo Y, ele também se encontra na cota 0. Se eu traço um eixo do pilar P4 como 0,0, o P5 também em relação a Y está na cota 0. Embaixo, somatória das forças, cargas, e o Y, a distância do centroide em relação a Y, equivale a 1,06. A continha é bem básica, a gente aprende lá na mecânica vetorial, encontrar centro de massa de elemento. Então, centro de massa, eu botei aqui em termos de coordenadas, x 2,13, sempre a primeira coordenada, ponto vírgula, 1,06 é a segunda coordenada y. Então é comum ter os pilares distribuídos, cargas bem próximas umas das outras, cargas assim, equivalentes. É comum o centro de massa estar por aqui, pelo centro. Você pode ter, porventura, por exemplo, um prédio, você vai ter o posto do elevador numa região que tem mais carga, do outro não vai ter posto de elevador, vai ter menos cargas. É comum o centro de massa ele ficar mais para a direita, mais para a esquerda. Isso é muito relativo. A gente tem que calcular o centro de massa do radier para o fim que ele vier a ser aplicado. Área mínima de radier. Cálculo da área mínima de radier. O bulbo de tensão do radier se estende até uma profundidade de 6,48 metros. E até essa profundidade, o menor valor de tensão admissível do solo foi de 26, ou seja, até 6,48 metros, que é a profundidade máxima que eu calculei, no caso, com base no valor de alfa, na tabela do Barata, calculei que essa profundidade máxima que o bulbo de pressão vai atingir. Ao longo dessa profundidade, eu verifiquei pelo relatório de sondagem que a tensão admissível do solo máxima é de 26. Então, esses são os valores que eu trouxe aqui. A tensão admissível do solo, no caso, vai ser igual a N sobre a área do radier. No slide 17, só confere lá no slide 17 mesmo, se eu não modifiquei algum slide, confere para mim direitinho, deixa no comentário. No slide 17, se não estou errado, encontramos lá o valor de N, como sendo de 2,29 toneladas. Foi a somatória no caso das forças. E o valor da área dotado, no caso, de 9,29, e o valor da área, no caso, radier, de 9,29 metros quadrados. Pois bem, tendo a tensão admissível do solo de 26 e o valor de N, no caso, de 2,29, a somatória de carga dos pilares, vamos encontrar a área que o radier tem que ter para poder resistir, no caso, essa carga. Então, a área do radier, bem pequenininho também, tem que ter uma área de 0,09 metros quadrados. Então, como a área dotada no radier de 9,29 metros quadrados é bem superior à área requisitada pelo radier 0,09, então a área adotada satisfaz. Então, se as tensões têm que satisfazer, a área também tem que satisfazer. São dois cálculos, pré-cálculos, que você tem que fazer antes de você adentrar no dimensionamento propriamente dito. Cálculo dos esforços solicitantes de momento fletor e cortante. Agora sim, já começamos a entrar mais na engenharia de dimensionamento propriamente dito. Até aqui foi análise de relatório de sondagem. A gente teve a oportunidade de fazer isso juntos. Por que não? Então eu trouxe já aqui analisar o ábaco de Fadum. Eu trago lá no meu livro de pavimentos industriais e concreto também. A mecânica dos solos, diversidade. E agora, calcular os esforços solicitantes que interessam para encontrar a armadura final do radier. Abas e balanços do radier. Aqui muita atenção. Tentei trazer do melhor modo possível essa apresentaçãozinha aqui. Aqui é o seguinte. Note que o radier, voltando à apresentação um pouquinho, ele termina aqui nas quinas.
nosso radier, em virtude do tamanho lá do mezanino, da área do mezanino, do cliente, não tem muito espaço, então tem que terminar junto com, no caso, as quinas dos pilares. Normalmente eu prefiro fazer assim, estender um pouquinho, como eu falei, 10 a 20 centímetros a partir da quina do pilar, para ter um suspiro, para você botar um chumbador, os conectores, né, para poder ter uma área melhor para a base, chapa de base do pilar, para ficar com a base simétrica. Isso é importante. Isso aqui você perde muito tempo quando você está definindo essa arquitetura no início. Pode acreditar. Porque eu sempre, como qualquer engenheiro, acho que vai preferir sempre ter uma uma chapa de base, com os conectores simétricos, direitinho. Nesse caso anterior, quando eu for fazer minha base, ela vai ficar assimétrica. Tudo bem, são pilares que eu posso botar como pilares de base fixa. Não vai transferir aumento fletor nenhum. Então você teria aqui um conector de um lado e do outro, pelo menos 2 conectores. Eu não gosto de fazer assim. Quando eu posso estender um pouquinho, aí sim eu uso no mínimo 4 conectores, que é o ideal. Então essa é a nossa abazinha, recordando aqui. Para efeito de cálculo, eu criei uma abazinha aqui. Com essa abazinha, ela me dá um aumento fletor negativo. Eu não deixei, para efeito de cálculo, não vou deixar zerado. Vou mostrar para você. Caso eu faça uma abazinha, na vida real, eu consigo estender um pouquinho mais lá com o cliente, a importância que vai ter essa abazinha. Uma boa oportunidade para isso. Então, eu coloquei aqui uma abazinha, 10 a 20 centímetros, e o nosso radier está assim, rente com o pilar. A abazinha não foi possível de fazer, mas como é que eu faço para criar esse momento fletor negativo? Eu vou traçar uma linha imaginária de centro a centro de pilares, e tudo que estiver fora dessa linha vermelha, de centro a centro, eu vou considerar como em balanço. É como o radier tivesse em balanço, uma laje em balanço, esse curtozinho, esse pequeno espaço aqui, do centro do pilar até a borda do radier. Uma cota bem pequenininha, cerca de 5 centímetros. O pilar é bem pequeno, ele tem 10 centímetros de extensão, esse perfil U. Então, botei aqui arredondado 5 centímetros, uma abazinha. Para você, se eu tivesse aquela aba de 10 a 20 centímetros, então eu teria 5 mais 10 ou 20. Teria uma aba melhor, com 25 centímetros de balanço, assim por diante. É para mostrar que qualquer coisa que você faça do centro do pilar para fora no radier, aqui é considerado momento fletor negativo. Então isso aqui vai estar em balanço. Ah, mas ele termina junto com o pilar. Mas a gente sempre conta do centro do elemento para fora. Você não conta o apoio do pilar na quina dele. Do ponto de vista da análise estrutural, o apoio do pilar se localiza no centro dele. Então aqui a aba 1, 4,3 e a cotinha 5 centímetros, por exemplo, ali em cima, uma cotinha de balanço de 5 centímetros. Cálculo dos esforços na aba 1. A aba você pode dividir em aba 1, 2, 3. Ela tem várias abas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria umas 6 abazinhas. Aqui eu vou fazer o cálculo de uma abazinha só. Se tiver assim abas com dimensões diferentes, faço o cálculo de todas as abas. Eu comumente prefiro pegar a aba mais crítica ou uma aba comum e fazer o cálculo de uma vez só. Na aba 1, o valor da área é o seguinte. Você tem lá no balanço, pegando o comprimento, né? A aba maior vai ser referente ao comprimento, 4,30. Por isso que eu botei aquela cota de 4,30 no slide anterior. 4,30 é o valor é o comprimento total da aba e 0,05 é o balançozinho dela. Então, a área daquela aba, ali na parte inferior da nossa planta baixa, tem 0,22 metros quadrados de área. O momento fletor negativo, X, eu chamo de X. Você pode chamar de fletor negativo de M, com expoente negativo, ou chamar de X. É comum na engenharia, ou não tanto comum assim. Já encontrei isso em livros antigos. É você chamar o momento fletor negativo de X. Pode ser também. Então, o X, aba 1, momento fletor negativo da aba 1, X aba 1, é igual à área da aba 1 vezes a tensão admissível do solo vezes a metade do balanço. É o cálculo do momento fletor negativo de uma lajezinha em balanço. Assim. Ela é tão diminuta, mas ela está em balanço e é uma lajezinha em balanço. Como é que sabe que é uma lajezinha em balanço? Pega a fundação e inverta de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Como se o solo estivesse apoiado em cima do radier de uma laje. Aquela lajezinha está em balanço. Ela está resistindo ali uma carga de solo, está em cima dela.
Então, a abazinha está resistindo à carga de solo, ela tem uma área de 0,22 e um balançozinho de 5 centímetros. E para encontrar o momento flutuante negativo, você divide aqui por 2, você encontra o valor do momento flutuante negativo aplicado na abazinha, na aba 1, é de 0,14 toneladas forças metro. Ótimo, já começamos a encontrar um momento fletor. E o valor do esforço cortante nessa abazinha é igual ao valor da área da aba vezes a tensão admissível do solo, encontrando 5,72 toneladas força. Agora sim estamos andando. O carro começou a andar. Nós estamos começando a encontrar os esforços. E daqui é só encontrar as armações. Cintas sob o radier para criar os bordos da laje. Em todo o radier, eu nunca deixo o radier sozinho. Sempre procuro fazer uma viga embaixo do radier. Esse balançozinho, que hoje é de 5 centímetros, amanhã pode ser de 25, 30, eu crio uma vigazinha. Vou chamar aqui de cinta, né, como a gente chama vigas de fundação, apoiadas, vigas do pavimento térreo de uma construção, a gente chama de cintas. Ok, viga de piso ou cintas. Eu crio uma cintazinha ali embaixo do radier. Esse radier é tão pequenininho para um mezanino que talvez nem carecesse disso. Mas no caso de uma casa de um andar, 2 andares, um prédiozinho, sim. Eu sempre crio aqui uma cinta para poder dividir bem a área do momento flutuante positivo, momento flutuante negativo. Dividir bem e falar para a estrutura, olha, aqui eu tenho uma viga, viu? Daqui para dentro, momento flutuante positivo. Daqui para fora, do eixo da viga para fora, momento flutuante negativo. Eu crio assim um ponto de ancoragem, um ponto seguro para delimitar o positivo e o negativo. Além de também a viga, essa cinta enterrada, não escrevi aqui, estou me lembrando agora, ela também evita que o radier escorregue. Vou botar assim, ele cria uma região, um ponto de travamento. A viga ela também ajuda a fixar melhor o radier no solo e impedir qualquer tipo de deslizamento do solo que porventura venha a ocorrer. Um ponto de ancoragem. A viga é uma espécie de ancoragem para o radier. Aqui num cortezinho, você vai ter aqui o balancinho bem pequenininho, mal dá para ver aqui na tela. E aqui a viga. A viga nada mais do que isso. Eu crio uma viga suficiente para aguentar essa carga, tá apoiada no solo, é contínuo. Uma viga de 15 por 40, por exemplo. No caso de uma casa, depende das cargas. Mas eu crio uma viguinha para poder criar uma região de ancoragem. Aí o radier não tem como deslizar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Diagrama de corpo livre da laje do radier. Aqui temos o nosso radier e a linha de eixo de vigas. Eu criei aquele eixo aquelas vigas para poder ancorar bem o radier. É de boa praxe, boa prática, fazer isso. Aqui é, no caso, as dimensões do radier, a linha de eixo das vigas. E aqui eu criei, tipo, que essa laje interna do radier, ela está engastada. Como eu criei a viga, aí eu posso falar, a minha laje está engastada nos 4 bordos. Se você quiser, você pode considerar a laje está apoiada nos 4 bordos, como você quiser. Como eu tenho flutuante positivo e depois vai ter o negativo, e a viga está servindo de ancoragem, eu posso tranquilamente falar que a laje está engastada nos 4 bordos. Tem um bom apoio aqui para garantir um bordo engastado para a laje do radier. Então esse aqui é o desenho final para efeito de análise estrutural. Voltando aqui, a bordazinha do lado de fora. Aqui a distância, no caso, entre vigas. No caso, a distância entre pilares, 4,16 e 12,11, a distância entre centros de pilares. A distância entre centros de vigas. Eu tiro isso daqui. E essa é a área que interessa para a gente calcular o momento flutuante positivo, como se fosse uma laje apoiada nos 4 bordos. Laje L1. 2,11 por 4,16 metros. Na aula de lajes, na aula 3, para dimensionamento de lajes, se você quiser ir mais a fundo e ver algumas coisas que eu não vou trazer aqui, que eu já trouxe muita coisa lá, de modo completo, vai na aula 3 do projeto da Casa de Concreto Armado 1, você vai encontrar lá os parâmetros que eu vou trazer aqui, com o mesmo enfoque, até um pouquinho de mais enfoque. Eu vou reduzir um pouquinho, abreviar um pouquinho mais. Eu já dei isso aqui tudo na aula 3 da Casa de Concreto Armado. Mas vamos lá. Valor de lambda. O valor de lambda é o seguinte, Lx e Ly. O Ly é sempre o maior valor de uma laje,
O lambda Ly sobre Lx, então o lambda igual a 1,97. Opa, se o lambda é menor do que 2, ó, igual a 2, quer dizer que a nossa laje ela vai terminar como armada em cruz, ou armada nas duas direções. Se o valor de lambda fosse maior do que 2, a gente teria que essa laje seria armada numa direção só. A gente calcularia a laje como sendo uma viga com 1 metro de largura, por exemplo. 1 metro para efeito de cálculo, metro linear, facilitar o cálculo. Então, como é menor do que 2, podemos sim calcular uma laje armada em duas direções. Como menor do que 2, armada em cruz ou armada nas duas direções, como você preferir. Indo um pouquinho mais rápido, isso que trouxe tudo na aula 3, falando bem pausadamente. O valor de Psi2 a gente encontra do seguinte modo. Você tem as condições de laje engastada, de um lado, apoiada, engastada e livre, um balanço, ou apoiada, né, e livre. As condições. A nossa laje, você vai entrar aqui com as suas configurações. A nossa laje, eu considerei uma viga né, embaixo do radier, para ancorar o radier. Então, eu considerei tranquilamente a laje como engastada nos 4 bordos. Então, de um lado, a laje está engastada e do outro também. Então, eu posso entrar com esses parâmetros aqui, 2,2 e 1,7. De posse da leitura dos bordos engastados ou em balanço, você continua o valor de Psi2, agora por interpolação. Todo profissional de engenharia tem que saber calcular a interpolação. Isso aqui é inevitável para vento, para laje. Inevitavelmente, independente da área de engenharia, você vai precisar de interpolação mais cedo ou mais tarde. Não se usa muito, mas vai precisar. Então treine também em casa esse cálculo de interpolação. Então 2,2 e 1,7 são os limites ali da laje extraídos na tabela anterior. O valor de Psi2 é um valor intermediário que eu não sei. E 1,7 é o menor valor. O valor de 2 e de 1 são os valores máximos de lambda. Lambda varia de 1 a 2 para uma laje. Nosso valor de lambda encontrado foi de 1,97. Então eu preciso encontrar o valor de Psi2, que equivale a lambda igual a 1,97. Então, valores extraídos da tabela, direitinho, de Psi2, e o valor de lambda, para reforçar o que eu falei aqui. E o Psi2, fazendo a continha, você encontra 2,19. Definição do valor de Psi3. O Psi2, uma vez definido, vamos definir o valor de Psi3. O valor de Psi3, lá no projeto, né, na casa de concreto armado, eu trouxe ele direitinho lá, é um valor característico da resistência no caso. Característica de projeto. São do FYD é igual a FYK sobre 1,15. 1,15 é sempre o coeficiente de redução da resistência do aço usado no concreto armado. O FYK para um aço CA50, uma barra CA50, né, por exemplo, do fabricante Gerdau ou um outro, é 5.000 kg por centímetro quadrado, dividido por 1,15, transforma para chegar em toneladas por centímetro quadrado. Eu parei aqui porque eu prefiro trabalhar em toneladas por centímetro quadrado. Você pode ir além, chegar em quilonewtons, como você preferir. Onde FYD, está aqui o valorzinho dele, que quer dizer o FYD, o FYK, o valor característico de escoamento, gama 1,15, constante para armação. Definição, continua. E de posse do valor de FYD, caso, define-se agora o valor de Psi3 pela tabela abaixo. Uma tabela bem simples. Ela leva em conta o FYD do aço. O aço CA50 ele vai estar aqui, 4,35 toneladas por centímetro quadrado. O Psi3, no caso para vigas e lajes nervuradas, são esses. E para lajes maciças, aqui. Então, em função do valor do FYD, em função da tensão admissível do aço, tensão admissível de cálculo, né, do aço que você está adotando, CA50 no caso, você vai ter aqui o valor de 17 para o Psi3, para vigas e lajes nervuradas, e para laje maciça Psi3 igual a 25. É o nosso caso, lajes maciças. Muito cuidado. Lá na casa 3 eu calculei lajes, no caso, nervuradas. Encontrei Psi3 igual a 17. E é uma radier, é uma laje maciça. Então Psi3 igual a 25. Aí eu entro numa tabelinha de... Recomendo duas tabelas que eu uso desde a época de aluno. Desde 2000, calculo já, se calcular. Desde 2000 eu utilizo duas tabelas. A tabela de Marcos, essa daqui, a tabela de Marcos,
E a outra tabela de Ciserne. Eu acho que a tabela de Ciserne, já li sobre isso, já está sobre isso, mas tem me recordar agora. Faz muito tempo que eu não faço essa análise. Mas a tabela de Ciserne ela é mais próxima da realidade do que a tabela de Marcos. Ela é mais elaborada que a tabela de Marcos, salvo não me engane agora. E a tabela de Marcos também é muito boa. As duas são confiáveis, pode usar tanto a de Marcos, que é essa daqui, ou a de Ciserne. Ela vai ter tabelas para todas as condições de lajes, 4 bordos engastados, 4 bordos apoiados. Assim. Aqui eu pincei o caso 6 da tabela de Marcos, que refere a bordos engastados, 4 bordos da laje engastados. Então você entra na tabela com o valor de lambda igual a 1,97. Vemos aqui que a tabela de Marcos, ela começa aqui, mas ela continua. Como o valor de 1,97 ele não está sendo encontrado aqui, no slide seguinte eu botei a segunda tabela de Marcos. Continuação da tabela de Marcos. Então, continuando aquela tabela para lajes engastadas nos 4 bordos, vamos aqui com 1,97 novamente, tá lá embaixo o valor de 1,97. Quase 2. Ela ainda é uma laje armada em cruz. Até 2 você pode calcular como sendo uma laje armada em cruz. Então, o valor de KX, aqui, o valor de MX, NX, MY e NY. Só recordando que os valores de M são usados para o cômputo de momento flutor positivo. E os valores de N são usados para computar o momento flutor negativo. Só isso. De cara, eu já pego logo o maior valor. Como assim o maior valor? Você pegou 27, não 106. Ele vai ficar no denominador. Então, quanto menor, no caso, o valor de M, maior será o valor do momento flutor. E quanto menor o valor de N, maior será o momento flutor negativo. Negativo e aqui o positivo. Vamos ver isso aqui nas equações. Cálculo dos momentos fletores positivo e negativo na laje L1. Por ser uma laje armada em cruz, nas duas direções, vamos calcular o valor do momento flutor positivo máximo e o negativo também máximo. No positivo, a gente entra na equação com o valor de mx, extraído da tabela de Marcos. Lembrando, pode utilizar a tabela de Marcos ou a tabela de Ciserne para extrair o valor de mx. Procure ter as duas e usar as duas e você ir se acostumando com o funcional. Para o valor de Q, eu uso o valor de Q referente, como eu indico aqui na nota, o valor de Q referente ao primeiro metro de solo. Ah, por que você não usa o valor de Q máximo? Tem sentido. É como se tivesse aplicando. Eu vou estar aplicando a carga de solo em cima do radii. O radii vai estar resistindo ao solo. Então você vai ter que usar, no caso, o valor de carga que está sendo aplicado imediatamente ali sobre o radii. Então faz sentido o quê? Usar a carga, caso a tensão admissível, do terreno na cota mais próxima ali do radii, que é a cota de 1. Então, se por um lado eu sair catando o menor valor de tensão admissível até o final do bulbo de pressão de 6,48 metros, se não falha a memória, se eu extrair o menor valor de tensão admissível, que faz sentido também, para poder verificar a área do radii, verificar se ele aguenta e tudo mais, se ele resiste ao solo e tudo mais, se a gente usa a menor carga para verificar a área e se a carga do radii vai passar, vai ser resistida pelo solo ou não. Por outro lado, para aplicar cargas no radii, eu uso a carga mais próxima, que se refere à cota de 1 metro. Na cota de 1 metro, você tem um N igual a 16. O 16 a gente viu que dividido por 5, a gente encontrou 32 toneladas por metro quadrado. Então, essa carga que eu me refiro. Essa carga tensão admissível do solo na cota de 1 metro. De posse dela, você encontra o valor do momento flutor positivo de 5,19 toneladas forças metro. E para o valor de x, que é o momento flutor negativo, a gente vai usar o valor de nx da tabela de Marcos também, ou da tabela de Ciserne, nesse caso foi a tabela de Marcos, de posse o valor de nx da tabela de Marcos, e da tensão admissível na cota de 1 metro, botei aqui em azul para destacar, botei aqui a notinha também, para você se referenciar. A gente encontra aqui o valor de momento flutor negativo de 11,13. Por que a gente usa, no caso, o Lx, menor dimensão? Por que não usa maior dimensão? Porque a maior carga, isso aqui é regra de lajes, a maior carga sempre caminha ao longo da menor direção. Então, nunca esqueça isso. A maior carga sempre vai caminhar ao longo da menor direção. Então, na equação, você sempre usa o valor de Lx, que é a menor dimensão da laje. Resumo dos esforços encontrados. Para a aba 1,
a gente encontrou o fator negativo, X, e o esforço cortante, V, para a aba 1. Para a laje L1, em termos de laje propriamente dito, em termos de momento fletor da laje armada armada, laje apoiada, né, nos 4 bordos, encontramos o MX e o valor de XX. Agora você, como engenheiro ou engenheira, você analisa os valores encontrados para a aba e para a laje. Se você quiser, pode calcular, dimensionar a laje para cada valor desse. Para facilitar nossa aula, eu vou encontrar os valores aqui máximos. De posse dos valores apresentados, vamos dimensionar uma ação dupla para atender um momento fletor negativo de 11,13. O momento fletor negativo aqui foi de 11,13 para a laje, ali o centro da laje, e também verificar se há necessidade de estribos para combater o esforço cortante de 5,72 no caso do forças. Você em casa, você pode fazer uma outra... Aqui vou calcular tudo com base nesse momento fletor negativo máximo e multiplicar por 2. No caso, usa a armação na parte superior, eu vou repetir também na parte inferior. Mas você em casa, se eu vou calcular aqui com 11,13, em casa calcule com 5,19. Encontre que armadura positiva vai ter que ser colocada nesse nosso radier. Como é uma metodologia mesmo, passo a passo é o mesmo, se calque no passo a passo que eu vou mostrar agora para dimensionar a laje e calcule em casa para 5,19. Eu vou calcular aqui só uma vez para 11,13, que é o maior momento fletor negativo, e calcular uma vez o esforço cortante para o nosso maior, né, talvez o único esforço cortante aqui, no caso aplicado na aba. Aqui também pela tabela de marcos você pode encontrar o esforço cortante. Eu nem cheguei a ver ali, fui direto para a aba, mas por aqui você tem como encontrar também o esforço cortante aplicado na laje apoiada engastada nos 4 bordos. Então, lembrando que você pode dimensionar uma armação para combater o negativo e o positivo e deixar a laje mais econômica. Só para encurtar a aula, como o procedimento é o mesmo, eu vou dimensionar aqui apenas uma vez, com base no maior momento fletor negativo. O outro você usa e pode fazer em casa. Vamos lá. Cálculo da altura do radier. Cálculo da altura do radier. A altura do radier ela é regida basicamente assim, começando pelo valor de tal, que é o valor que a gente usa, né, desde a mecânica vetorial, ciências materiais, para calcular elementos relacionados ao esforço cortante. Então, ela depende primordialmente, né, do esforço ali cortante, de punção dado na nossa laje. Então, com base na metodologia de radier que eu aprendi lá na UERJ, com o professor de fundações, o FCK dividido por 25 vai me dar aqui um parâmetro de 300, né, 30 megapascal, é o valor mínimo que eu utilizo para concreto armado. Então, 30 megapascal para o concreto armado. O FCK ele se refere a 300 kg por centímetro quadrado. Dividir o FCK por 25, você encontra aqui 12 kg por centímetro quadrado. E o outro valor, esse valor mínimo, 8 kg por centímetro quadrado. Esse é um valor muito encontrado em livros, bibliografias, tanto nacionais como internacionais. Valor limite ali para tensão aplicada no concreto. Então, um valor que se refere a tensão assim, máxima permitida aplicada pelo concreto. Valor bem notório em bibliografias nacionais e internacionais. Valor de 8. Então, o menor valor, caso entre 12 e 8, é 8. Então, 8 governa. Então, tal tem que ser menor ou igual a 8 kg por centímetro quadrado. O tal, pela resistência dos materiais e por essas equações de fundações lá da UERJ, essa apostila, ele equivale ao esforço cortante ponderado ou de projeto dividido por B vezes Z. Quem seria isso? O valor de VD, caso fosse cortante ponderado de projeto, por B, o Z equivale a 3/4 de D, que é a altura de cálculo. Isso aqui a gente aprende lá nas ciências materiais, eu não vou entrar aqui em detalhes como se encontram esses valores. Qualquer coisa, volta nas ciências materiais e vê também essa distinção, esse destrinchamento, né, do valor de Z. Mas basicamente o Z equivale a 3/4 de D e o D minúsculo equivale a 4 vezes VD, 3 vezes tal vezes B. Posse disso, com o valor de tal a gente destrinchou e encontrou que o valor de D equivale a 4 vezes VD sobre 3 vezes tal vezes B. Com isso a gente tem como calcular, no caso, o valor da altura de cálculo. Não se prevendo a armadura de combate a seus elementos, você usa essa equaçãozinha aqui, D igual a 4 vezes sobre 3. Ou seja, num caso de não se prever a armadura desses elementos. Se eu verificar se a laje ela passa sem precisar de armadura desses elementos.
mais conservador usar assim. São 4 vezes. Quem é o valor de VD? A gente encontrou lá atrás, na aba, né, o esforço cortante máximo, que vale a 5,72, no caso, tonelada forças. 3 vezes tal vezes B, 3 vezes tal vezes B, 2,16, valor de 8, que é o valor mínimo que governa o valor de tal, encontrando D igual a 4,41 centímetros. Dimensionamento aqui das armações para momento flutuante, no caso, máximo encontrado. Se para o esforço cortante a gente definiu o valor de D, a altura mínima de cálculo da laje, agora vamos definir agora as armações para o momento flutuante máximo encontrado. De posse aqui, considerando sobre os momentos fletores, no caso, considerações, momentos fletores, no caso, positivos, encontrados na tabela de Ciserne, eu botei Ciserne, deixa aqui errado que ficou o nome Ciserne. Você pode usar tanto a tabela de Marcos como a de Ciserne. Aquela tabela que eu usei foi a tabela de Marcos. Mas é bom que ficou aqui a tabela de Ciserne. Eu ia trazer as duas, mas decidi trazer só uma, para não ocupar tanto tempo, seu tempo. Mas a outra tabela é essa daqui, Ciserne. Então anote, tabela de Marcos e tabela de Ciserne para tabelas de dimensionamento de laje. As duas que eu uso até hoje. Com os momentos fletores, no caso, positivos, calculados para as duas direções, basta darmos início ao dimensionamento do radier para cada direção, Lx e Ly. Porém, para simplificarmos, podemos, no caso, dimensionar pelo maior momento fletor, no caso, obtido a partir de Mx e My, e assim aplicar a mesma armação com seu respectivo espaçamento para as duas direções. É assim que eu faço, eu pego o maior momento fletor positivo e a armação que eu encontro, eu aplico nas duas direções. Mas se você quiser economizar em lajes, você pode calcular sim o valor da armação positiva em virtude de Mx e My e o da armação negativa para Nx e Ny. Fique à vontade. Este procedimento, além de simplificar o dimensionamento, evita que se inverta a posição das armações de obra. Esse é um quesito muito sério. Por que eu calculo até hoje? Uma diferença assim, não é tão assim, gritante para lajes comuns de casas, residências, prédios de pequeno porte. As lajes, de modo geral, elas acabam tendo, até prédios de grande porte, lajes acabam tendo armaduras próximas, dependendo de sua geometria, etc., para positivo na direção X e na direção Y. Para evitar que se troque na obra, que se inverta, que não é tão difícil assim, você inverter a armadura X e Y na obra. Então, o positivo que eu calculei com base no maior momento flutuante positivo, eu adoto para X e para Y. E o momento flutuante negativo máximo que eu encontrei para X e para Y, eu adoto para as duas direções. O máximo negativo e o máximo positivo. Você perde ali um pouquinho de economia? Perde. Mas você evita esse risco aqui de trocar a armação na obra. Isso é muito sério. Isso já aconteceu. Isso ou pode ainda acontecer. Mas isso é muito... É uma precaução do que cabe a você decidir, definir isso no seu cálculo. Isso não se aprende na faculdade. Tem esses observações na faculdade, de um professor ou de outro, mas isso é muito discernimento do engenheiro ou da engenheira no seu projeto. A magnitude de um autofletor positivo, um fletor, aplicado para casos comuns de residências, de edifícios multifamiliares, é pequena, não é tão grande realmente. A economia obtida ao se calcular a armação, caso para as duas direções, em separado, não se justifica face ao risco de ter as armações invertidas. Ou seja, quero dizer que é muito menor o custo de você usar uma armação em virtude do momento flutuante máximo para as duas direções, de uma vez só, do que ter as armações trocadas. O custo é incalculável. Então você pode levar até o colapso de uma estrutura. Mas você pode fazer sim, calcular na direção X, na direção Y, colocar direitinho na planta, colocar ressalvas, observar. E na obra conferir se a armação está direitinho. O problema é esse, a gente carece, né, no Brasil, de ter um engenheiro na obra para poder conferir as armações antes da concretagem. Nem sempre a gente tem a figura do engenheiro. Isso é uma coisa muito séria. Então, por isso e outras razões, eu acabo tomando decisões no projeto para proteger a obra do cliente. Então, porém, no caso de radier, a armação costuma resultar com maior massa do que para uma laje tradicional. Assim, neste caso, compensa calcular a armação positiva e negativa para cada direção. No caso do radier, é uma laje única, uma fundação, é mais fácil de aferir, talvez seja menos fácil de trocar. Então, menos difícil, né, de trocar. Você pode calcule, como eu falei,
armação positiva, armação negativa, e para cada direção, para cada MX, para cada MY. Faça em casa esse exercício, calcule a armação para o MX, para o MY, para o NX e para o NY. Momento flutor no caso ponderado. O momento flutor no caso nominal obtido a partir da tabela de Cizerne, vou ter que Cizerne de novo, mas é a tabela de Marcos. Fica aqui o nome para você anotar. O M máximo foi igual a 11,13 toneladas-força metros. O ponderado equivale a gama vezes M máximo, 1,4 vezes 11,13 toneladas-força metros. O maior valor, no caso, entre MX e MY. Estou usando o maior momento flutor aqui, máximo. Então, encontrei 15,58 toneladas-força metros. Esse é o valor de momento flutor negativo, né, que a gente encontrou para a laje. Estou adotando positivo e negativo como sendo o mesmo. Então, ir para as duas direções. Então, fica assim um cálculo que serve para a camada superior, para a camada inferior e nas duas direções. Cálculo do KPMD. O KPMD é dado pela seguinte equação. KPMD é igual a MD solicitante sobre BWD ao quadrado vezes F. Essa forma de calcular KPMD, vou trazer até numa aula. Eu com essa aula pronta, mais de um ano, mas não dá para simplificar como encontrar, como chega nesses valores de KPMD, o valor limite. Vou mostrar aqui. Então eu vou trazer essa aula assim para mostrar de onde vem o KPMD, que a gente usa o valor de limite para 0,32 para o CA50. Antigamente tinha o CA50 e CA60. Perdão, CA50A, CA50B. O CA50B, que ele era mais frágil, a gente usava 0,26 para o limite de KPMD. E para o CA50A usava 0,32. Depois o B sumiu, ficou só CA50 mesmo, que se refere ao CA50A. Então até hoje, desde o final da década de 90 até hoje, não tem mais esse risco de ter CA50A e B na obra, como tinha antigamente. Então fique tranquilo quanto a isso. E quanto ao KPMD, eu uso o KPMD do CA50 único, que equivale ao CA50A antigamente, que é igual a 0,32. Mas eu tenho uma aula sobre isso. Eu vou trazer uma aula num determinado momento. Eu acho que agora dá para trazer, depois de tanto falar sobre o concreto armado, ou um pouco aqui já de falar sobre esse assunto de mencionamento, eu vou trazer uma determinada aula como encontrar o valor de KPMD. Como que a gente chega no valor de 0,32 para o CA50A e como se chegava no valor de 0,26 para o CA50B antigamente. Você entender o que está por trás disso no concreto armado. Aqui eu já trouxe essas equações lá na aula da casa 1 de concreto armado. Qualquer coisa, volta lá na aula 3, 4, 5. Você vai ter esses cálculos trazendo o dimensionamento do KPMD. Eu sei de cabeça, desde aluno, nunca fui de consultar tabela. Eu não gosto de consultar tabela, eu prefiro ver a essência das coisas. E numa calculadora comum, que não é programável, eu faço esse cálculo bem rápido. KPMD, KZ, armadura. Bem rápido. Desde aluno eu faço de cabeça isso. Se precisasse de uma obra, uma emergência, eu saberia fazer. Eu cheguei a fazer isso na emergência de uma obra, uma ou duas obras. Mas esses valores assim ficaram na minha mente de tanto fazer na calculadora comum, convencional científica. Para o Radier, só tenho aqui uma observação importante. Se para casa lá eu encontrei, a gente calculou no caso, o BW como sendo. Para viga, você usa o BW como sendo a largura da viga. Para laje, usa o BW como sendo igual a 1 metro. A largura da laje tomada por faixa de 1 metro, assim BW igual a 1 metro. Então, para laje, você vai usar BW igual a 1 metro. Calcular por faixas. A laje tem muito mais do que isso. A largura e comprimento muito mais do que isso. Mas esse 1 metro é por faixa, quer dizer isso, por faixa, ele simplifica o cálculo. Para viga, cuidado, usa o BW, que se refere à largura da viga. Então, a altura de cálculo da laje, o D, não é a altura total, a altura de cálculo da laje. E o FCD resulta, no caso do cálculo do concreto, FCK dividido por 1,4. Cálculo do KPMD. Continuando, você vai ter aqui o seguinte. Para poder chegar no valor de D, é um dos valores mais importantes, a gente primeiro precisa discernir quem é D e quem é H. H é a altura total da laje. O D é a altura que dista do centro de gravidade da armação até a face, no caso, superior, no caso da peça de concreto. Então, se eu estou calculando a armação positiva, que vai ser localizada na parte inferior da laje, o meu D é a distância do centro de gravidade da armação, da barra de aço, propriamente dita, e a face superior, no caso, acabada do concreto. O valor de D você estima como profissional. Você pega o valor de H, subtrai o valor do cobrimento aqui, e você tem o valor de D. A altura de cálculo será definida como
Aqui no caso, se eu estimei lá atrás com uma altura total de 15 centímetros por laje, o cobrimento para uma peça de concreto, aqui está um valor arredondado. Por quê? O valor do cobrimento, se eu considerar que o cobrimento de 5 centímetros, o cobrimento ele dista da face inferior, no caso, da barra de aço, aqui da geratriz inferior, no caso, não é do centro, aqui da geratriz inferior da barra de aço até a face inferior do concreto. Ou seja, da face do concreto até o encontro, o primeiro encontro com a barra de aço, esse é o valor do cobrimento. Aí você teria que considerar, no caso, que o valor de H ele seria igual, o valor de D seria igual a H menos 5 centímetros menos o diâmetro da barra sobre 2. Esse seria o valor de D correto. Aqui, para simplificar, eu botei que o valor de D equivale a H menos 5 centímetros, menos o cobrimento. Vamos botar assim só para simplificar. Mas veja lá na aula de concreto armado, da casa de concreto armado, na playlist, e lá eu trago o valor de D certinho, eu subtraio pelo estribo, quando tem estribo no caso, não tem estribo, pelo estribo da viga, pelo diâmetro da barra, o valor certinho, do centro da barra até a face do concreto. No 10 centímetros, por simplificação, estou utilizando ele aqui assim. Na equação a gente substitui o valor de MD, que é o valor do momento fluido ponderado, dividido por BW, 4,16 metros, vezes 0,10 metros ao quadrado, vezes, no caso, o FCD. Ah, por que você não usou 1 metro? Normalmente a gente utiliza 1 metro, no caso de dimensionamento KPMD, para lajes, de modo geral, KPMD igual a 1 metro. No caso de radier, por essa metodologia que estou trazendo para você, para o BW, use, no caso, o comprimento da laje, não a largura. Use a maior dimensão da laje, que seria referente, no caso, botar assim como se fosse a largura da viga. Botar assim, a largura da viga total 4,16 metros. Então você usa aqui a altura de cálculo, e por essa metodologia, por essa sistemática de números que eu estou usando aqui, procure usar 4,16 para o valor de BW, no caso do radier. Para laje, use 1 metro, laje convencional de prédio, edifício, pelas tabelas de Marco e Cizerne. Para esse radier, para dimensionamento de radier, use 4,16, como sendo aqui no caso o BW seria o comprimento total do nosso radier. Encontrando o KPMD igual a 0,175. Ele está abaixo de 0,32, então ele está seguro. Eu vou botar aqui uma observaçãozinha e costumo deixar assim 3 casas decimais, né, após a vírgula, o valor de KPMD. E o KPMD está abaixo do valor limite do aço CA50, igual a 0,32. Antigamente, até a década de 90, tinha um aço CA50A, que era mais resistente, que era igual a 0,32, o KPMD. E o KPMD do aço CA50B, que era outro aço que tinha nas obras, falando pelas obras, o 50B tinha um valor menor de KPMD, igual a 0,26. Eu vou trazer uma aula sobre isso. Como que a gente encontra esses valores dos aços CA50, do passado CA50A, CA50B, para você entender de onde vem esses valores. Mas, por enquanto, sempre limite para vigas, lajes, o valor de KPMD do aço CA50 como sendo igual a 0,32. Ficando abaixo, significa dizer o quê? Que o concreto ele não rompe por ruptura frágil. Em outras palavras, se quiser ir mais a fundo, por exemplo, se eu estou calculando a armação positiva, então eu vou encontrar a sua armação para a região inferior, que seria a região da momento flutor positivo. Ok. Se o KPMD ele resultar acima de 0,32 e você quiser ir adiante, você vai ter que calcular uma armadura extra para a zona comprimida. Ou seja, se eu estou calculando aqui o foco é a parte inferior da laje, momento flutor positivo e armação positiva, essa região superior, quando o KPMD ele é menor do que 0,32, quer dizer que está sendo resistido pelo concreto. O concreto está resistindo à compressão por ele mesmo. Porém, se o KPMD der acima de 0,32, mesmo focando só nessa armação aqui inferior, eu vou ter que usar uma armação extra aqui, adicional, só para fazer o concreto resistir à compressão. O concreto não vai estar resistindo à compressão sozinho. Então, muito cuidado. Se o seu KPMD der acima de 0,32, o que eu recomendo? Aumente a altura da laje ou da viga, por exemplo, ou a largura. A altura é mais efetiva. Quando você está combatendo o número do fletor, aumentar a altura de laje, viga, radier é mais eficaz para você reduzir o valor do KPMD. Você aumenta a largura de viga, de laje, quando você precisa combater o esforço cortante. Para aumento do fletor, procure trabalhar com a altura. Então, sempre procure manter o KPMD
abaixo do limite 0,32 para que o seu concreto não rompa por ruptura frágil e que ele consiga combater sozinho o esforço de compressão, a zona comprimida ele sozinho, sem necessidade de armação extra para ajudar ele a combater a compressão. Então aqui normalmente os valores de KPMD, né, para lajes, eles aparecem na segunda ou terceira casa decimal, pelo fato de estarmos utilizando cargas totais em cima do radier, é por isso que eu estou usando uma largura total. Por esse motivo, o valor do KPMD assim deu um valor mais acima. E por ser um radier? Cálculo de capa X. Tendo KPMD, calculo capa X, simples, pela equação de segundo grau. Eu mostro ela muito bem na aula de casa de concreto armado. Qualquer coisa, volta lá e vê. Então aqui o 0272, ele é fixo. 068 também é fixo, é fórmula. O KPMD, que a gente encontrou no slide anterior, ele vem aparecer aqui na equaçãozinha. Daqui você vai deduzir o valor de capa X por uma simples equação integral. Toda equação eu procuro fazer um retângulo e demarcar por numerações por algarismos 1, 2, 3, 4. Desde aluno eu faço isso. É metodologia minha desde a época de aluno. Calculo o valor de delta. Vou ter as coresinhas, quem é o B, quem é a A e quem é C, para melhor visualizar. O delta é igual a 0,272. Capa X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Renda da matemática. Vai encontrar capa X linha e capa X de duas linhas. Capa X de linha, ele deu acima de 1, ele não serve. Capa X de duas linhas deu abaixo de 1, ele serve. Então você descarta o capa X de linha e fica com capa X de duas linhas. Só que quanto menor o valor de capa X, melhor. Isso aqui é outra coisa. Primeiro, você vê o capa X que deu acima de 1. Capa X de linha deu acima de 1, você descarta. Capa X de duas linhas deu abaixo de 1, você mantém. E outra coisa, quanto menor, no caso, o capa X, menor será a armação, menor armação, menor esforço solicitante. E explicação da escolha do capa X. Eu trouxe isso lá na aula de casa de concreto armado, que eu repito para o radier. Você tem um capa X, ele determina a posição da linha neutra. Por isso que ele serve o capa X de modo geométrico, espacial falando. Então tem a linha neutra da sua laje, do radier. A gente encontrou o capa X de linha, no caso, acima de 1, 2,209. Vamos entender aqui. A altura do radier estimada de 15 centímetros. Capa X vezes H vai ser a distância, no caso, da face superior do concreto, por exemplo, e a linha neutra. Capa X vezes H, ele dá esse valorzinho. Ele pode ficar em qualquer lugar aqui, ao longo da laje. No caso de um capa X de linha ficar acima de 1, igual a 2,209, quando multiplica por 15, dá um valor que está acima da altura do radier. Isso quer dizer que a linha neutra ela foi lá para baixo, ficou fora, no caso, do limite do radier. Então, por isso que esse valor, quando ele é acima de 1, a gente descarta. Não precisa dele. Por outro lado, capa X linha deu abaixo de 1, 0,291. Você multiplica pela altura total do radier, você encontra que a linha neutra está localizada a 4,365 centímetros. Ou seja, em outras palavras, dentro da altura do radier. Então, esse valor você mantém e continua o seu dimensionamento. Cálculo de capa Z. Antes de entrar na armação, você tem um capa Z de cabeça. Assim, desde aluno essa equação também. Tanto usar projetos. 1 menos 0,4 vezes 0,291, que é o valor de capa X. Você encontra o valor de capa Z. Lembrando que você pode arredondar para cima. No caso aqui deu 6. Bota aqui uma observaçãozinha. Quarto dígito deu 6. Então eu poderia arredondar. O 3 poderia virar 4. Por um preciosismo aqui, eu deixo ele um pouquinho. Deixo sem arredondar. Fica mais a favor da segurança. Quase nada a favor da segurança aqui. Só um preciosismo meu. Mas pode arredondar se quiser. 0,884, tanto faz. Teria que arredondar. Aqui pela matemática teria que arredondar. Eu deixei 0,883, forçando assim, para ficar um pouquinho a favor da segurança. Porque ele vai lá para o denominador da nossa equação do cômputo da armação.